O tigre. Todos os lobos são criaturas predatórias da família canina, o que significa que são todos perigosos por padrão. Ainda assim, entre essas criaturas, existem alguns dos indivíduos mais perigosos. Por exemplo, um lobo que é caçado há vários anos. Um predador que facilmente quebra os ossos de suas presas com uma única mordida, ou criaturas ultra-resistentes que não têm medo de frio ou calor. Mas neste episódio, hoje, mostrarei os lobos mais perigosos do mundo e direi o que eles podem fazer. Vamos! O lobo coster. Vamos começar com o lobo, que muitos chamam de o mais perigoso da história. O Coster Wolf tornou-se uma verdadeira lenda. Por vários anos, ele aterrorizou o condado de Custer em Dakota do Sul, Estados Unidos. Acredita-se que ele se tornou tão cruel depois que os caçadores atiraram em uma das fêmeas de sua matilha. Depois disso, o Coster Wolf fez inimigos de todos, exceto de seus parentes. Ele começou a caçar gado na área, matando animais inocentes. Sua crueldade só poderia ser igualada por sua astúcia. Ele matava suas vítimas com sutileza e raiva animal ao mesmo tempo. Um dia ele estava em um lugar e no dia seguinte ele era devastador. Um rancho a 50 quilômetros de distância. O lobo foi caçado, mas todas as vezes conseguiu escapar ileso. Ele contornou armadilhas com veneno, viu armadilhas à distância e não foi pego nem pelos caçadores mais experientes. A certa altura, ele se tornou tão invulnerável que foi considerado enfeitiçado. Mas eventualmente acabou. Em 1921, o lobo mais perigoso da história foi neutralizado. Hoje em dia, não existem lobos tão assustadores. Mas existem outros lobos assustadores. Por exemplo, o lobo do Vale do Mackenzie. Muitos especialistas acreditam que é o lobo mais perigoso do mundo, e isso faz sentido. Primeiro, é uma criatura muito grande. O Mackenzie Valley Wolf cresce até 1 metro de altura e pesa até 174 libras esterlinas. Em segundo lugar, as mandíbulas deste lobo são equipadas com um conjunto impressionante de dentes grandes e afiados. A força da mordida do Vale do Mackenzie, Wolf, é de cerca de 398 libras esterlinas por polegada quadrada, o que é suficiente para quebrar os ossos de sua presa. A presa pode ser um animal pequeno e um animal grande, por exemplo, bisão, alce, veado ou boi almiscarado. Em termos de ataque, o Vale do Mackenzie, Wolf, é extremamente perigoso, mas é igualmente forte na defesa. Vive no norte da América, no oeste do Canadá e no Alasca. É aí que o clima é muito duro. Mas isso, Wolf, não importa. É capaz de tolerar temperaturas extremas. Tem uma resistência especial do corpo, que o ajuda nas batalhas. Este, Wolf, é capaz de se mover em terrenos acidentados e pode caminhar mais de 60 milhas por dia, ajudado por seus pulmões grandes e bem desenvolvidos. Lobo cinza. Poucos lobos poderiam se igualar ao lobo do Vale do Mackenzie, mas o lobo cinza certamente poderia. O Vale do Mackenzie, lobo, é apenas uma subespécie do lobo cinzento. Bem, o próprio lobo cinzento é o lobo mais famoso do mundo. Ao mesmo tempo, é o maior. O comprimento do corpo, excluindo a cauda, pode chegar a 1,5 metros. O comprimento da cauda pode exceder 20 polegadas. A altura do lobo cinzento é de quase 3,2 pés e pesa cerca de 220 libras esterlinas. Todos esses dados já são suficientes para entender que o lobo cinza é extremamente forte e perigoso. Mas a principal arma do lobo cinzento não é seu tamanho, mas inteligência e coesão. Não é segredo que os lobos costumam caçar em matilhas. Vários desses predadores podem facilmente matar até mesmo um grande cervo, alce e assim por diante. Os lobos cinzentos que vivem na região do Ártico podem até enfrentar e derrotar os ursos polares. Os dentes do lobo cinzento podem suportar a carga de mais de 10 megapascais e são sua principal arma de ataque e seu principal meio de defesa.
Lobo da tundra do Alasca. O próximo é outro lobo extremamente perigoso e talvez o mais resistente de todos. E isso não é surpreendente porque a tundra do Alasca, Wolf, como o nome sugere, vive na região norte, no Ártico, para ser mais preciso. Temperaturas extremamente baixas, terreno hostil, ventos frios, solo congelado e poucas presas. Tudo isso destruiria muitos outros animais, mas não esses lobos. Eles conseguiram se adaptar ao Ártico e aprenderam como conseguir comida lá. Eles são uma ameaça para as renas locais, lebres do Ártico e lemingues. A tundra do Alasca. A caça do lobo é diferente da caça do lobo cinzento. Esses predadores do norte podem caçar por dias ou semanas, vagando pelas áreas frias de centenas de quilômetros quadrados. É assim que eles rastreiam suas presas. Ou se desgastam ou se distanciam e não se mostram para atacar no momento mais inesperado. Para os humanos, a tundra do Alasca, Wolf, não é tão perigosa quanto o lobo cinza. Isso ocorre porque há muito poucas pessoas no Ártico e elas não costumam se cruzar com esses lobos. Nem todos os lobos vivem em regiões frias. Há também os casos opostos. Por exemplo, o lobo árabe. Como o próprio nome indica, pode ser encontrado na Península Arábica. Se a tundra do Alasca, Wolf, está adaptada para viver no Ártico gelado, então esse predador se sente bem. Entre as areias escaldantes do deserto, os lobos árabes representam uma ameaça para muitos animais locais. Os lobos árabes podem atacar e devorar qualquer animal doméstico do tamanho de um carneiro. Além disso, coelhos, roedores, ungulados e carniça também servem de alimento para os lobos árabes. Os agricultores não gostam de tudo isso, por isso costumam caçar e prender lobos árabes. De certa forma, o lobo árabe pode ser chamado de único porque não possui nenhum traço distintivo de lobo. Lobo ártico. Este lobo vive na América do Norte em um grupo de ilhas do Ártico e no norte da Groenlândia. Em parte, assemelha-se à tundra do Alasca, Wolf, que habita aproximadamente as mesmas áreas, mas é uma subespécie diferente. Este lobo é frequentemente chamado de o mais bonito do mundo. Um indivíduo desta subespécie se distingue por sua pelagem clara, branca ou cinza. Apesar de este lobo ser semelhante à tundra do Alasca, o lobo, bem como uma subespécie do lobo cinzento, é inferior a eles em termos de perigo e caça. Ao caçar no Ártico, o lobo enfrenta muitos problemas. Por exemplo, as renas são muito mais rápidas do que ele. Portanto, os predadores precisam caçar esses servos apenas em grandes grupos. É ainda mais difícil para este lobo caçar muscoxen. Quando atacados, eles formam um anel apertado, escondendo indivíduos jovens dentro. Lobo etíope. Este é provavelmente um dos lobos mais estranhos do planeta. Em primeiro lugar, é oficialmente chamado, e é uma grande sorte vê-los lá. Isso porque o lobo etíope está à beira da extinção. Estima-se que existam apenas cerca de 500 indivíduos da espécie no mundo, o que torna o lobo etíope uma das criaturas mais raras do planeta. Lobo-guará. A próxima criatura neste episódio lembra um pouco o lobo etíope. A mesma aparência da raposa, cor vermelha, patas longas e aparência incomum em geral. Mas, apesar da semelhança externa com as raposas, o lobo-guará não é um parente próximo delas. É um lobo de verdade. Pode ser encontrado na América do Sul e é mais fácil encontrá-lo do que encontrar um lobo etíope na África. Os lobos-guará não estão ameaçados de extinção. Além de sua aparência incomum, esses lobos únicos se distinguem por outra coisa. Os lobos-guará machos emitem um latido profundo e gutural. O som que geralmente pode ser ouvido depois que o sol se põe. Além disso, esses lobos podem uivar e até grunhir, e é assim que eles afastam os oponentes e se comunicam entre si. Lobo mexicano. Uma subespécie de lobo extremamente rara é a próxima da fila.
Os cientistas estimam que restem menos de 400 lobos mexicanos no mundo. O último lobo mexicano conhecido na natureza foi morto em 1960. Desde então, um programa está em andamento para restaurar o lobo mexicano dentro dos habitats pré-existentes. Mas até agora, as coisas não estão indo muito rápido. Ainda existem muito poucos lobos mexicanos, com apenas algumas centenas em todo o mundo. E, finalmente, um dos lobos mais únicos e raros do planeta, que muitos chamam de o membro mais raro da família canina. Aqueles que puderam ver o sagrado por si mesmos afirmam que sua aparência é incrivelmente peculiar e tem pouca semelhança com a versão clássica do lobo cinzento. É um cruzamento entre uma raposa, um lobo e um chacal em termos de tamanho. O lobo vermelho é comparável ao pastor alemão. Essas criaturas vivem no sul da Ásia, onde estão espalhadas por vários países e regiões. Atualmente, várias medidas estão sendo tomadas para conservar esse incrível animal, mas é possível que a população não seja salva e o lobo mais raro seja extinto em um futuro próximo. Isso é tudo, pessoal. Qual lobo mais te impressionou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir e até logo.